amigos e as amigas. Venho aqui, nesse momento, fazer uma reflexão sobre movimentos históricos ocorridos no Brasil, nos avanços das políticas públicas no Brasil, com a primeira eleição do presidente Lula e, consequentemente, com a eleição da presidente Dilma. Nesses 4 anos de mandato, o Brasil tem praticamente revolucionado as políticas públicas e, fundamentalmente, essas políticas elas atendem mais especificamente aos anseios maiores da nossa população, antes de sermos segregadas pela dominação do poder econômico. Eu quero fazer uma reflexão, em particular, sobre algumas conquistas que eu pude presenciar, em particular a minha pessoa, a minha família, em específico, e também analisar algumas conjunturas que, de certa forma, em razão dessas políticas progressistas desenvolvidas pelo governo Lula e posteriormente pela presidente Dilma, o governo da Dilma agora, nesse período, do quanto foram responsáveis pelo sucesso, pelo desenvolvimento da nossa cidade de São Borja. Então é nesse sentido que eu venho aqui de forma muito fraterna, muito responsável também, pedir aos meus conterrâneos dessa terra para que continuem acreditando nas propostas da nossa presidente Dilma, continuem acreditando no nosso governador Tarso Genro, que é natural dessa terra, que nasceu aqui nessa terra e que depois, por força do destino, teve que estudar em Santa Maria, teve que ir embora daqui, mas é um cidadão dessa terra. Eu quero dizer assim, da minha profunda alegria, e também em nome de muitas pessoas que eu conheço, colegas meus da universidade, colegas que hoje também fazem parte da minha vida, do meu cotidiano, no Instituto Federal Farroupilha, no curso de especialização, pós-graduação em docência, na educação profissional, e dizer que esses fatos que acontecem na minha vida e na vida de centenas de conhecidos, de jovens, de adultos, até idosos, eles estão acontecendo em São Borja porque há essa política endereçada pelos governos do PT. Então, o Instituto Federal Farroupilha é uma grande conquista, uma relação muito dialógica que mantivemos aqui em São Borja naquele período, com a grande luta da nossa companheira, deputada federal Maria do Rosário também, foi uma grande lutadora para que o Instituto Federal Farroupilha se instalasse em São Borja. E dizer também da satisfação de ter hoje muitos conhecidos também, uma outra instituição pública federal importante para o desenvolvimento de São Borja, mas não só de São Borja, mas também de toda a região fronteira oeste, uma região historicamente abandonada pelas políticas governamentais, que tem se caracterizado hoje como fomentadora de projetos científicos endereçados particularmente ao desenvolvimento da nossa população local, que é a Universidade Federal do Pampa, a nossa querida Unipampa, instalada lá no nosso populoso bairro do Paço. Então, uma grande satisfação. A gente também temos mantido contato e endereçado programas, políticas, projetos voltados à educação ambiental, numa parceria institucional com a Unipampa. Eu sou proveniente do ProUni, um programa Universidade para Todos, e graças a esse programa, lá no governo Lula, eu consegui me formar em ciências biológicas. Eu hoje sou um biólogo que desenvolvo um trabalho, segundo o que as pessoas dizem, é um trabalho que tem se voltado à educação ambiental em particular. As pessoas estão felizes com esse trabalho que a gente faz, porque é uma forma da gente responder aquilo que nos foi oferecido. Ninguém me deu bolsa alguma, até porque esse fato eu considero como um resgate histórico daquilo que me foi renegado no passado pelas políticas excludentes, geridas pelo sistema capitalista. Assim como eu, tem centenas de jovens aqui e adultos que também se formaram
formaram através do programa Universidade para Todos. Né? Então é nesse sentido que eu venho pedir aos meus conterrâneos de São Borja para que acreditem nessa luta, acreditem nessa bandeira. O que a gente faz aqui por São Borja é uma luta de transformação. Temos vários elementos para argumentar e contra-argumentar também em relação às políticas desenvolvidas pelo governo federal e pelo governo do Estado aqui na cidade de São Borja. Entre eles eu posso destacar o mais recente, que é a política de saneamento básico, né, que tem atendido a população do bairro do Paço, né, e também uma outra região importante da cidade, que é o bairro Itaxerê, né, que há muitos anos sofre com a ausência de política de saneamento, não tem esgoto, e o que tem é precário. Então o governo do Estado encaminhou, através dessas políticas, numa parceria com o governo federal, em torno de R$200 mil, inicialmente, para começar a desenvolver essas políticas. No todo, o projeto, os recursos destinados, eles estão praticamente em quase R$2 milhões. Então isso é fantástico, é uma conquista histórica para a cidade, que nunca teve isso em governo nenhum do Rio Grande do Sul. Isso é inédito aqui na cidade de São Borja, né? E também dizer que os asfaltos, as ruas, os calçamentos que estão sendo feitos na cidade, numa parceria com a nossa Prefeitura de São Borja, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, tem levado mais qualidade de vida à nossa população. Postos de saúde, creches infantis, melhorias das escolas públicas, municipais e estaduais. Então, todos esses elementos fazem com que melhore a vida, né, e que as pessoas tenham mais dignidade aqui na nossa terra. Então, esse é um legado que está sendo colocado pelos nossos governos, tanto com o governo federal, com a presidente Dilma, quanto com o governo estadual, através do nosso governador Tarso Genro. Então, essas são as minhas pontuações, né? Aliás, dizer também que tenho na minha família, a minha filha com 18 anos, que já está no segundo curso técnico no Instituto Federal Farroupilha. Então isso, nossos filhos hoje não precisam mais ir embora de São Borja. Nós temos a Unipampa, temos o Instituto Federal Farroupilha e temos outras instituições aqui também que, através de bolsas, com apoio do governo federal, com apoio do governo estadual, né, está se desenvolvendo essa capacidade de nossos jovens se manterem próximos das suas famílias, né, para que eles não se retirem do seu ambiente, da sua terra natal, né, saindo para outras cidades onde a gente não sabe o que pode acontecer. Então, isso é uma situação fantástica que é presenciada pela nossa terra hoje, e graças a essas conquistas que eu venho aqui de forma bem tranquila e fazer essa reflexão junto com meus conterrâneos, junto com meus amigos, né, e pedir de forma carinhosa, extremamente carinhosa, que esse projeto continue e que nós possamos transformar ainda mais o nosso Rio Grande, né, e caminhar junto com o nosso governo federal, junto com a nossa presidente Dilma, para que o nosso país não seja entregue de bandeja, como foi no passado, né, aos interesses do capitalismo, aos interesses do FMI, né, onde o Brasil, antes do tempo, tinha que se ajoelhar e pedir empréstimos para tentar resolver a situação que vivia a nossa gente em particular. Então, é por isso que eu voto no PT, é por isso que eu acredito nessa bandeira do socialismo, né, que os capitalistas dizem que socialismo é uma coisa ruim, mas o que está aí colocado é só vocês, minha gente dessa terra, né, e vocês percebam que está mudando a vida das pessoas. Então, isso não é nem uma demagogia, é um fato concreto, está aí para todos observarem, né? É só prestarem um pouquinho de atenção, se deslocarem, andarem pela cidade e observar o que foi feito. E o que vai continuar sendo feito, né, a partir da reeleição do nosso governador Tarso Genro, né, e da nossa presidente Dilma Rousseff. Então, como funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, entrei no serviço público em 2013, através de um concurso do então governador Olívio Dutra, né. Hoje eu posso dizer, nossas escolas da rede pública estadual estão muito melhores do que estavam nos governos do PMDB, nos governos do PSDB, que sucatearam a educação pública, né. O arroxo salarial
dos funcionários de escola e dos professores, de uma forma geral, né, não passavam de 30% de reajuste salarial, sem contar a defasagem salarial em relação ao aumento real dos salários para a categoria. Então, do governador Tarso Genro, né, nesses 4 anos de mandato, nós conseguimos em torno de 76,69% de reajuste, né, e 50,5% de aumento real nos nossos salários. Então, isso é uma grande conquista da categoria, jamais tivemos isso. Houveram muitos concursos na área do magistério, foram nomeados mais de 10 mil professores. Hoje, praticamente não existe mais ausência de profissionais nas escolas, né? Estamos aí desenvolvendo uma política educacional coerente, né? E que tem, baseado na fundamentação pedagógica de Paulo Freire, transformado a vida das pessoas. Então, é nesse sentido que eu peço o apoio da minha gente de São Borja. Tá? Um grande abraço a todos e até o dia 26 de outubro, se Deus quiser, com Tarso Genro, governador, e Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Um abraço a todos.